Amém. Vamos orar ao Senhor. Pastora. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Senhor, por esse tempo, por este momento. Queremos bendizer, Senhor, o teu santo nome. Deus, queremos te agradecer, porque, apesar dos pesares, papai, o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso Pai, e tem cuidado de cada um de nós. Senhor, eu quero que o Senhor estenda a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, a cada casa, Senhor, a cada coração, papai. Eu sei, Deus, que nesse momento tem famílias, Deus, que têm chorado, que estão tristes, desesperados por situações, por perdas, papai. Mas eu sei, Deus, que o Senhor não está alheio a tudo isso. Mas o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem cuidado de nós. Eu peço, amado Espírito Santo, que tu intercedas por cada um de nós, não só pela vida dos irmãos, mas por todas aquelas pessoas que estão precisando de uma intervenção divina neste exato momento. Em nome de Jesus. Senhor, traga a tua bênção. Senhor, traga a tua cura. Senhor, traga a tua libertação. Senhor, traga o teu refrigério para a vida das almas. Assim, Senhor, eu te peço nesta hora, que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor esteja operando em cada coração. Assim nós oramos e entregamos esse momento, Pai, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Roselane, faz uma oração para nós também. Amém. Paizinho querido, nós queremos quebrantar o nosso coração em tua presença, Senhor, abrir o nosso coração a ti mais uma vez neste dia. Declarando, Senhor Jesus, a palavra que o Senhor nos deu logo pela manhã, quando a gente viajava a Curitiba, Senhor. O Senhor dizia, não temam más notícias, não temam más notícias. E eu quero, neste momento, Senhor, declarar, não temeremos, Senhor, más notícias. Senhor, quero também, Senhor, dizer que não é algo individual sobre mim, ou sobre alguém, ou sobre outro alguém, mas é algo sobre nós, Senhor. O teu amor é por nós. O teu livramento, Senhor, é por nós. Não é por pessoas separadas, Senhor Jesus amado. Deus, então, traga sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos, o livramento que só o Senhor pode dar. Senhor Jesus, que a tua segurança, que o amor que é verdadeiro, que liberta, que cura, que transforma, Senhor, esteja ativo no meio da igreja. Que a igreja não se detenha, Senhor, em interceder, em clamar, em confiar, em te adorar, Senhor. Não importa os tempos ou as épocas, Senhor. Faça de nós um povo firme, um povo que acredita, Senhor Jesus amado, um povo, Senhor Jesus, que obedece a tua palavra e que declara na vida, na vivência, só o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso rei, o nosso defensor, o nosso abrigo, o nosso porto seguro, ó Pai. Nós corremos para ti. E como a pastora costuma falar, Senhor, esconda-nos embaixo das tuas asas, pois é debaixo delas que nós estamos seguros, Senhor Jesus. O Senhor tem mostrado o teu livramento. E podemos falar como Josué falou, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Logo pela manhã, Senhor, quando eu abro o meu olho, eu agradeço, Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais uma noite, Senhor. Algumas tribulações, alguns percalços, sim, Senhor, mas estamos aqui. E glorificamos o teu nome, Senhor, por todos os livramentos dados às famílias da igreja, Senhor. Aos homens, aos líderes de Deus, Senhor Jesus, que está na frente do teu povo, num tempo tão difícil, Senhor Jesus amado. Onde o inimigo das nossas almas tenta nos enganar de tudo quanto é forma, Pai.
E uma das coisas que Jesus falou: acaso quando eu voltar encontrarei fé na terra? Porque não iria ser fácil e não está sendo fácil. Mas, Senhor, aquele que tem intimidade contigo, deixa de ver as coisas que estão ao derredor, para dar valor, Senhor, às coisas que estão ao redor. O Senhor está ao nosso redor, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a defesa da igreja. Então, ajuda, Senhor, os líderes nesse tempo, Senhor. Abre o coração, Paizinho querido, do povo, Senhor, a receber o teu amor, a tua graça, o teu perdão e assim multiplicar, porque o Senhor disse que a boca fala do que o coração está cheio. Que possamos, Senhor, falar e viver o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia e a tua restauração verdadeiramente. Nós te agradecemos nesta noite por este momento. Abençoe todos os irmãos, aqueles que estão, Senhor Jesus amado, neste culto online, mas também aqueles que não entraram, Senhor. Que o Senhor possa estar arrebatando o coração de cada um de nós, Senhor, de paixão, de desejo, de fome por Ti, ainda que em meio a tantas situações que tentam nos dizer que o Senhor está alheio, mas o Senhor está presente, o Senhor está aqui conosco, o Senhor tem demonstrado isso e nós temos visto e vivido. E eu quero declarar o salmo que diz, o verso do salmo que diz: não morrerei, antes viverei, e viverei as maravilhas do nosso Deus. E eu declaro isso para todos nós, Senhor, não morreremos, antes viveremos as maravilhas do nosso Deus para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e declaramos que só o Senhor é Deus, o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Atos, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura do verso 12 até o verso de número 42, tá? Atos 5, de 12 a 42. Enquanto vocês abrem as Bíblias, quero também dar as boas-vindas a Sheila e a Cristina, que agora estou olhando ali ao fundo da sala, né? E também estão participando aí do nosso culto da ministração dessa palavra, tá? Atos 5, do 12 ao 42, diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá,
não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém, pessoal? Irmãos, eu quero enfatizar aqui com vocês, nessa noite, o verso de número 29, Atos 5, o verso de número 29, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero, nessa noite, continuar trabalhando com a igreja o assunto a respeito da relação que deve existir entre a igreja e o Estado, entre a igreja e as autoridades temporais, governamentais, as autoridades
da esfera deste mundo. E eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu achei muito interessante hoje. E essa reflexão diz assim, ó: o momento atual exige de nós cristãos uma fé concreta e histórica, viva e responsável, que diante da crise obriga o fiel a uma escolha. Nossa luta é pela graça a alto preço. A graça é a alto preço, sobretudo porque custou caro a Deus, porque lhe custou a vida do seu filho, e não pode ser a preço baixo para nós. A graça é a alto preço, sobretudo porque custou caro a Deus, porque lhe custou a vida do seu filho, e não pode ser a preço baixo para nós aquilo que custou caro a Deus. A fé exige tomar posição diante da história. A fé exige tomarmos uma posição, irmãos, diante da história. Amém? Então, esse tema da relação da igreja com o Estado, ele é um tema bem polêmico, mas ele não é tão atual como muita gente pensa. Ele é um tema bem antigo, né? É um tema polêmico, um tema antigo. Polêmico por quê? Porque ele levanta com muita facilidade opiniões radicais que vão levar a posicionamentos de extremismo. E antigo por quê? Porque se os irmãos observarem, desde o ministério de Cristo, desde os tempos dos primeiros apóstolos, nós vemos a igreja se posicionando neste assunto, na relação dela, igreja, com o governo, com o Estado, com as autoridades políticas. Então, nós podemos dizer o que hoje? Que a nossa fala se propõe a abordar uma polêmica antiga. E é justamente por isso que nós, irmãos, precisamos discutir esse assunto, pensar neste assunto, entender este assunto na ótica das Escrituras, procurarmos entender o assunto da relação da igreja com o Estado com equilíbrio, mas também com uma abordagem histórica. E esse equilíbrio com a abordagem histórica, né, com a abordagem bíblica, ele vai nos levar, então, a um entendimento contemporâneo de como isso tem que ser, de como isso tem que se dar. Quando nós pensamos na relação entre púlpito e política, existe uma tensão. Então, essa é uma temática que nós estamos abordando hoje, que traz uma tensão muito grande, né? A gente pode até mencionar esse ou aquele assunto relacionado direta ou indiretamente com isso, né? Mas o que eu quero nessa reflexão é focalizar com vocês a compreensão histórica do protestantismo, da fé evangélica, como o protestantismo, como a fé evangélica, historicamente, né, aborda essa relação entre a igreja e o Estado, né, entre os cristãos e a política, entre os cristãos e as autoridades sobre nós constituídas. Tá? Esse assunto vem muito a calhar com o tempo que nós estamos vivendo e com as crises que nós estamos experimentando hoje. Né? Veja que nós estamos aqui tendo que fazer a nossa ministração usando de uma ferramenta tecnológica, né, que é a internet, que é o aplicativo,
né? Às vezes trabalhamos com Facebook, com lives, outras vezes com o YouTube, né? Enfim, com o Instagram, né? Mas estamos tendo que fazer uso dessa ferramenta, impossibilitados de nos reunir presencialmente, fisicamente, porque paira sobre nós um decreto emitido por uma autoridade política, né? Motivado, né, por uma crise supostamente sanitária. Então nós temos, né, passou da hora, irmãos, da igreja amadurecer nesse assunto, da igreja encarar de frente este assunto e da igreja buscar nas escrituras sagradas uma relação correta com o governo, com a política, com o Estado, uma relação bíblica, né? A Bíblia tem resposta e ensino para nós em todas as áreas, inclusive nessa área. Eu sei que é um tema que não é muito atraente, muito agradável, até mesmo para a maioria de vocês, mas o tempo que nós estamos vivendo exige nós abordarmos este tema. Por quê? Porque são decretos, são posicionamentos, são decisões que afetam diretamente a nossa vida, os nossos direitos, a nossa liberdade, a nossa família, os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa fé, né? Enfim, todas as áreas, né? A nossa vida econômica, né? Todas as áreas da nossa vida são afetadas, direto ou indiretamente, por essa situação que tem se configurado aí em meio a essa crise. Então, como nós vamos ter a compreensão da fé protestante, né? Do protestantismo, né? Como o protestantismo trabalha com isso, compreende isso, entende isso, né? E o que nós precisamos perceber aqui? Que desde o início, o protestantismo tem procurado compreender esse assunto. E a chave para nós entrarmos numa compreensão equilibrada e bíblica deste assunto, da relação da igreja com o Estado, é uma doutrina fundamental da Bíblia, que é a soberania de Deus. Principalmente nós que somos uma igreja de tradição reformada, uma comunidade que segue a tradição teológica reformada, né? É muito importante para nós essa questão da soberania de Deus, né? Toda a glória, Deus é soberano e toda a glória deve ser dada única e exclusivamente a Ele. E essa doutrina da soberania de Deus, irmãos, nas Escrituras, ela está relacionada a todas as áreas, a todos os assuntos. E quando se trata dessa esfera política, dessa esfera governamental, dessa esfera estatal, num primeiro momento parece que Deus reina em majestade sobre tudo e todos, e não tem muito o que se dizer, né, a respeito disso, ou Deus não estaria muito interessado em se envolver nessa área. Nós mesmos no passado cometíamos o erro, julgando ter uma direção do Espírito Santo, quando nós dizíamos que a igreja não deveria ter nenhum envolvimento com a política, com o governo, com o Estado, com as leis, e que isso não competia a nós, né? Mas, além dos ensinos da Bíblia de Jesus, que mostram que essa forma de pensamento é equivocada, nós temos a própria filosofia, né? Onde o Platão lá, na sua célebre frase, vai dizer que você tem todo o direito de não gostar de política, mas você vai ser governado por aqueles que gostam. Então, muitas vezes, nós olhamos e parece até que Deus não tem muito o que dizer com relação a isso, mas nós vamos caminhando pelas Escrituras, uma jornada. Eu comecei algum tempo atrás, né, quando eu ministrei presencialmente para vocês sobre este assunto lá na igreja, e aquilo lá foi só uma introdução, essa mensagem está lá no nosso YouTube, lá no Verdade em Destaque, né? E nós vamos continuar hoje essa caminhada que nós demos os primeiros passos a respeito desse assunto lá naquela ministração, e nós iremos vendo, à medida que essa mensagem vai avançando, nós iremos vendo que não é bem assim como nós pensamos, não. Que Deus
é soberano também sobre a área política, sobre a área executiva, legislativa, judiciária, e que Deus tem muito a dizer e pensa muitas coisas a respeito disso, né? E o canal de Deus a este mundo, aos homens, a esta terra, é a sua igreja. Amém? Uma coisa muito importante é a gente não confundir o papel da igreja com o papel do cristão. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é simples, né? O papel da igreja é pregar a palavra de Deus e ser a comunidade do batismo e da ceia. Ser a comunidade da disciplina e do discipulado. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja, fundamentalmente, é em 3 áreas, né? Pregar a palavra de Deus, que teologicamente a gente chama de proclamar o querigma, né? Ser a comunidade do batismo e da ceia, ou seja, a igreja tem o papel de proclamar, de ministrar os sacramentos, que são batismo e ceia. E nós temos a comunidade da disciplina e do discipulado, ou seja, a igreja ela vai informar e formar as pessoas na ética e na sã doutrina. Esse é o papel da igreja. Então, quando nós falamos da relação da igreja com o Estado, não confunda o papel da igreja com o papel do cristão. O papel da igreja é tríplice: pregar a palavra, ser a comunidade do batismo e da ceia, né, e ser a comunidade que ministra a disciplina e o discipulado para as pessoas, né? Então, essa é toda a função e glória da igreja. E nós temos que zelar, amados, para a igreja perseverar nesses pontos, principalmente quando o assunto é política. Por quê? Porque se nós não tivermos isso em mente, a gente corre o risco de ir para um extremo e fazer da igreja uma ONG, ou fazer da igreja um partido político, ou alguma coisa desse tipo. Eu não estou dizendo que a igreja não pode até apoiar uma ou mais ONGs, que a igreja não pode apoiar partidos políticos, mas o que eu estou dizendo é que, na relação da igreja com o Estado, a igreja não é uma ONG e muito menos é um partido político. Tá? Então, quando uma igreja é fiel e na sua fidelidade ela não confunde o seu papel, né, na sociedade, quando uma igreja é fiel e na sua fidelidade não confunde o seu papel na sociedade, qual é a tendência das coisas, né? Uma coisa tende a acontecer. Os homens e mulheres fiéis e de bom testemunho vão receber um chamado espiritual de Deus, e esses homens e mulheres fiéis e de bom testemunho, nesse chamado, irão influenciar, irão colaborar com a fé na esfera política, na esfera pública. Uma outra coisa pertinente, amados, de relembrar aqui, é também o papel nosso, né, dos pastores, dos líderes da igreja, né? Então, o papel da igreja nós já vimos que é tríplice: proclamar a palavra, proclamar os sacramentos, que é batismo e ceia, e ser a comunidade do discipulado. Igreja não é ONG, igreja não é partido político, pode até apoiar, mas ela não é essas coisas, né? E os líderes, os pastores, qual é o nosso papel, o meu papel, né? E de outros tantos? Equiparmos, né? O nosso papel é nós equiparmos a igreja, que são os irmãos, que são vocês, e ajudarmos vocês a conectarem a fé com os seus saberes, para que vocês sejam sal e luz lá fora, onde de fato vocês devem exercer o testemunho de vocês. Esse é o papel dos pastores: equipar a igreja, que são os irmãos, ajudar vocês a conectar a fé de vocês com os seus saberes, né, para que cada cristão seja sal e luz lá fora. Então, uma igreja local, irmãos, que seja de fato uma igreja bíblica, como a nossa igreja se propõe a ser,
ela não vai ter uma lista imensa de atividades que cansa os irmãos, que cansa os membros, que tira vocês lá de fora, lá da criação, para colocar vocês dentro das quatro paredes de um templo, como se fosse um mosteiro ou algo parecido. Então, aquele tipo de igreja, né, que tem culto de domingo a domingo, né, o que não é o nosso caso, né? Nós sabemos até que muitos dos nossos irmãos são assim, mas, na minha ótica, é uma igreja que está, vamos dizer assim, encaixotando os irmãos dentro das quatro paredes, e aí então eles acabam não sendo sal da terra e luz do mundo, não acabam sendo cristãos lá fora onde os ímpios estão, que é onde Deus de fato precisa deles. A igreja é só um centro de treinamento, e os pastores, os líderes, são esses treinadores, esses discipuladores, esses formadores, né? Então nós, líderes, né, todo aquele que trabalha com pessoas a nível de igreja, nós temos a grande honra, o grande chamado de equipar a comunidade dos salvos, que são vocês, para que esses salvos sirvam a Deus lá fora, em todas as áreas de influência. O meu papel é equipar, por exemplo, a Roselane, para que ela sirva a Deus lá no bairro onde ela trabalha como agente de saúde. O meu papel é equipar o Hélio para que ele sirva a Deus lá na empresa onde ele trabalha no operacional. O meu trabalho é equipar a Cristina e a Sheila para que elas sirvam a Deus lá vendendo lá o lanche delas, que é a esfera de trabalho delas, né? As irmãs que são donas de casa para que sirvam a Deus na casa e também com o testemunho de vocês, né, a vizinhança, as pessoas da rua, do bairro, enfim, né, a Rebeca, né, para que ela sirva a Deus lá no contexto universitário, no contexto da faculdade dela. O Esdras, meu filho, para que ele sirva a Deus lá no contexto do empreendedorismo. Então, esse é o meu papel. Equipar vocês, a comunidade dos salvos, para que sirvam a Deus lá fora, aonde vocês vivem e aonde vocês podem e devem influenciar. Amém? Aleluia. Então, por isso que um bom líder de igreja, ele vai pregar toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, para o seu povo, para a sua congregação, e ele vai ajudar cada irmão, cada irmã a fazer essa conexão, né? A fazer essa relação da tua fé com a tua vocação, da tua fé com o lugar onde Deus te colocou para influenciar, da tua fé com o teu chamado no reino de Deus. E aí, nesse contexto, vai surgir, ou entre nós, ou entre o grupo que nós fazemos parte, que no caso é um grupo de outras 9 igrejas, né, que são os guardiões, nesse contexto começa a surgir um ou mais que também terá o chamado e a vocação de Deus para a esfera pública, para a esfera política. Ok? Então, é assim que as coisas se encaminham nessa questão entre igreja, né, e política, entre igreja e Estado. E aí está a resposta para vocês de uma pergunta que muitas vezes, né, os irmãos se fazem e também me fazem, né? Ou pensam, né? Aquela coisa assim, mas o fulano entrou lá e se corrompeu, o Beltrano entrou lá e se desviou, o Cicrano entrou, não sei, né? Mas por quê? Por um motivo muito simples. Pessoas que não são mentoreadas, que não são discipuladas, que não têm um chamado para atuar nessa área, que não têm uma vocação para atuar nessa área. Então, muitas vezes, né, é aquilo que acontecia muitas vezes com relação ao ministério pastoral, por exemplo, no passado. Antigamente se pegava um cara e só porque ele falava bonito e tinha um bom, né, uma boa presença de palco, vamos dizer assim, fulano é pastor. Consagrava o cara e botava para pastorear uma igreja. E era uma tragédia. Então, irmãos, o que eu estou tentando fazer vocês entenderem é que
assim como para cada área da vida humana tem uma vocação, tem um chamado para os crentes atuarem ali, na área política também isso existe. E cabe a nós, a igreja, percebermos isso, identificarmos isso, equiparmos as pessoas que têm esse chamado e apoiarmos elas para nos representarem, né? Então, nesse contexto, é pena até que os meus alunos não estão assistindo essa ministração. Aliás, tem alguns aqui que são, né? A Cristina, a Roselane e a pastora, né? Mas eu estou falando dos outros alunos, né? Depois eu vou disponibilizar para eles também. Por quê? Eu creio que os irmãos estão entendendo. Eu estou tentando formar uma mentalidade em vocês com relação a esse assunto, né? Marlene está chacoalhando a cabeça, está entendendo, né, Marlene? Então, nesse contexto, irmãos, surge uma outra figura fundamental para a igreja. Veja que nós falamos aqui do papel da igreja, que é tríplice, né? Do papel dos líderes, dos pastores, e aí surge uma terceira figura muito importante para a igreja, que é a figura do teólogo. Por que que o teólogo ou irmãos com uma formação teológica são importantes para a igreja? Porque esses irmãos, eles precisam ser facilitadores do trabalho da liderança da igreja local. Quem está aqui hoje nessa sala recebendo essa ministração, está estudando teologia, inclusive comigo, um dos principais objetivos de você estar estudando teologia é esse, é você ser um facilitador da liderança da igreja local, no caso do meu ministério, né? Então, o teólogo tem que ser um facilitador e não um complicador, né? O teólogo ele tem que facilitar para que a liderança da igreja local ajude os membros da igreja nessa relação entre a fé deles e o chamado, entre a fé de cada um e a vocação de cada um. Então, dentro da igreja local, qual é o papel de alguém que tem a formação teológica? Ele vai trabalhar, irmãos, no sentido de fundamentar isso na igreja, a fé e a vocação de cada um, né? E ele vai trazer o quê? Uma teologia bíblica, uma teologia sóbria, uma teologia equilibrada, uma teologia consensual, né? E uma teologia contemporânea, uma teologia relacionada com coisas que estão acontecendo hoje, aqui e agora, à nossa volta. O teólogo, qual é a função dele? É forjar ferramentas para que os pastores, para que os líderes possam trabalhar essa questão da fé e da vocação na vida do povo, na vida da igreja, né? E para nós, teólogos, eu digo por mim agora, esse assunto da política, esse assunto das relações entre a igreja e o Estado, isso é uma verdadeira luta, irmãos, porque isso não é um assunto fácil. O que eu estou ministrando para vocês aqui não é um assunto fácil. Eu estou ministrando para vocês esse assunto por dois motivos. Número um, porque o momento exige nós tocarmos nesse assunto. E número dois, porque vocês são uma igreja inteligente, são uma igreja que é um ministério de ensino profético, então vocês já têm mentalidade o suficiente para compreender as palavras e as ideias que eu estou trazendo aqui, não só para o coração, mas para a mente dos irmãos também. Agora, em novembro, nós temos uma nova eleição, né, a nível local, municipal, que vai afetar diretamente a nossa vida, dependendo do seu resultado, para bem ou para mal. Né? Nós temos aí essa situação, como eu disse, supostamente sanitária, né? Envolve também, né, a esfera sanitária, vamos dizer assim, né, e que está afetando direta ou indiretamente todas as áreas da nossa vida, irmãos. Então, é hora de nós pensarmos e agirmos biblicamente de forma coerente sobre este assunto. Aleluia. Então, é um assunto que envolve várias facetas, Hélio, envolve várias complexidades, Solange, não é um assunto fácil. E é por isso, amados, viu, Marlene? É por isso, irmãos, Cristina, por isso que vocês não devem dar ouvidos a qualquer um com relação a esse assunto. Quem é a pessoa
credibilizada para ensinar vocês a respeito deste assunto é aquele que vocês confiaram o ensino de outras áreas da vida de vocês já por quase 20 anos, ou seja, o pastor de vocês. Entende? Então você não deve dar ouvidos a qualquer um que chega querendo tocar nesse assunto. Até mesmo porque não é qualquer um que domina esse assunto, ele é muito complexo. Mas vocês têm intelecto e capacidade suficiente no Senhor e na compreensão de vocês, né? E vocês têm uma liderança eficiente na igreja local de vocês que pode tratar com muita autoridade, de forma equilibrada, esse assunto. Que assunto? Como a igreja se relaciona com o Estado, como a igreja deve se relacionar com a esfera pública, com a esfera política, né? Então, por que parece ser um assunto muito complexo, né? Porque se você pensar nessa palavra política, se você pensar nesse tema, né, a política, ele está muito mais relacionado com a filosofia do que com a teologia. Agora, isso não nos impede de abordar, não nos impede de pensar, não nos impede de considerar, não nos impede de agir. E não nos impede, sobretudo, Solange, de nós nos posicionarmos sobre esse assunto. Né? Esse assunto, Roselane, nós vamos posicionar como igreja, né, do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista também da religião, irmãos. Amém? Eu estou indo bem devagar para vocês compreenderem bem direitinho. Eu estou vendo que alguns estão anotando aí, né? Para vocês compreenderem bem direitinho aquilo que eu estou falando. Se a gente for se aprofundar nesse assunto de política, nós vamos compreender, Marlene, que a política, na verdade, é um ramo da filosofia. Embora as questões filosóficas, num primeiro momento, não parecem ter muito a ver com o dia a dia, né? Mas quem são os filósofos, pastor Adoni? Os filósofos são aqueles que fazem perguntas a respeito de tudo e buscam responder essas perguntas como? Através do pensamento, irmãos. É aquilo que o apóstolo Emerson várias vezes falou, né? E eu faço eco às palavras dele em meio à nossa igreja, né? Uma igreja inteligente. Então, o filósofo é todo aquele que faz perguntas sobre tudo e busca responder a essas perguntas através do pensamento. Por exemplo, tem gente que é filósofo e nem sabe. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? É um irmão que já partiu para a eternidade, né? O irmão Manuel, pai da Roselane. Quantas conversas eu tive com o irmão Manuel, e eu gostava muito de conversar com ele, né? Que eram, apesar da simplicidade da sua linguagem e tudo, mas muitas vezes nós tínhamos conversas que, de repente, ele nem percebia, mas eram conversas altamente filosóficas. Porque ele era um cara que gostava de perguntar a respeito de tudo e que gostava de pensar sobre as coisas para alcançar respostas. Né? Então tem gente que é filósofo, irmão, e nem sabe, né? Ou nem se dá conta disso. Então a nossa reflexão aqui nessa ministração hoje, procurando entender qual é a relação entre a igreja e o Estado, não é só uma questão de política, não é só uma questão de cidadania, não é só uma questão de teologia. Olha que a nossa ministração hoje é alto nível, hein, pessoal? É uma questão de filosofia. É uma questão também de filosofia. E por falar em filosofia, né, o nosso ministério é de ensino, então não tem como a gente escapar disso, né? A nossa ministração sempre vai ser meio assim, meio aula, né? Se vocês querem coisa mais devocional, aí é com a pastora, né? Depois nós vamos postar uma palavra mais devocional para os irmãos também no YouTube, tá, pessoal? Agora há pouco ela terminou de gravar e eu brinquei com ela hoje que ela é a minha garota propaganda do nosso canal no YouTube, né? Porque você olha lá as minhas ministrações, é 40, 50, 90, 100, 30 visualizações, né?
E aí você olha as dela, é 400, né? 300, né? Então ela é a garota propaganda. Mas eu estou falando da filosofia. Filosofia se divide em 5 áreas. Tá? A primeira área da filosofia chama epistemologia. São as questões sobre o conhecimento. É quando a gente pensa como nós vamos conhecer melhor. O nome disso é epistemologia. Outra área da filosofia é metafísica. Quando a gente procura estudar o tempo, o espaço, Deus, a causa das coisas, né? A realidade, o que é real, né? O que não é, isso chama metafísica. Outra área da filosofia, né? A ética, ô Cristina. A ética é quando nós pensamos e procuramos compreender o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Muitas vezes, irmãos, a maior parte do nosso dia a dia, Marlene, nós estamos envolvidos em decisões éticas e nem nos damos conta disso. Né? Outra área da filosofia é a estética, que é o estudo das artes, o estudo da beleza. Né? Você, por exemplo, minha irmã, quando se olha no espelho e pensa assim, que está na hora do maridão pagar uma progressiva para você, né? As irmãs estão rindo aqui. Eu não conheço mulher que não goste da tal de progressiva, irmã. Até hoje eu não vi. Eu acho que se mulher não gostar desse negócio aí, tem algum problema. Porque falou da tal da progressiva, tá todo mundo nos quadradinhos aqui, as irmãs tudo dando risada, né? Então é assim, quando você olha no espelho, né? Ai, tem que fazer a progressiva e fazer luzes e fazer, né? Não sei o quê, né? Ou de repente a pastora tá me olhando aqui dizendo, nossa, o pastor tá fazendo aqui um negócio barbudo, não cortou nem a barba, né? Você não se dá conta, mas isso é um pensamento filosófico, meus irmãos. Isso é a estética da coisa. Entendeu? E a última área da filosofia é a política. O que é a política? É simplesmente o estudo da ciência de governar. É por isso que nós temos que nos posicionar, irmãos, como igreja, biblicamente, né? E identificarmos as pessoas que têm um chamado, uma vocação para essa área, ajudarmos a discipular essas pessoas, apoiarmos essas pessoas, né? Como nossos candidatos. Por quê? Porque governar, se você parar para pensar, não é para qualquer um. Governar é uma ciência. Você já parou para pensar todas as complexidades que existem no governo de uma cidade? Pensa um pouquinho aqui, irmãs. Se para governar dentro da tua casa, você e o teu marido, né? Ou vamos dizer assim, o teu marido e você, é ou não é um negócio muitas vezes complicado? É ou não é um negócio muitas vezes difícil, complexo, governar as finanças, governar os filhos, né, Solange? Né? Governar, né? É difícil. Agora, você imagina governar uma cidade, meu irmão. Olha o meu caso aqui, ó, governar uma igreja. Quantas vezes eu tenho tanta dificuldade? Então, irmãos, política, que é o estudo da ciência de governar. Governar é uma ciência. E se é uma ciência, não pode ser para qualquer um. Você não pode votar em qualquer um. Você não pode apoiar qualquer um. Você não pode investir em qualquer um. Tem que ser alguém que representa a tua fé, que tem o chamado, que tem a vocação e que é suficientemente humilde para dar ouvidos à igreja, para estar lá abençoando a sociedade, sim, mas defendendo as pautas das Escrituras, as pautas da Bíblia, as pautas do povo de Deus. Entende? Quantas vezes nós já desperdiçamos aí o nosso voto, hein? Com o fulaninho, com o beltraninho, né? Ah, é que o fulano é conhecido de não sei quem. Ah, é que o beltrano ajudou não sei quem. Não, irmãos. Agora chegou o tempo da igreja amadurecer e nós percebermos quem realmente tem a vocação, tem o chamado, tem a capacidade, né? E investirmos nessas pessoas, porque governar é uma arte. Não é porque o cara ajudou fulano e beltrano que ele vai ser um bom governante. Entendeu? Às vezes o cara é um bom doador, né? Nem todo bom doador será um bom governante.
né? Nem, né? Às vezes o cara tem uma pinta, né? Vocês lembram de um presidente, eu não vou citar nome aqui, porque depois isso aqui vai para o ar, né? Mas vocês lembram de um presidente da República, logo quando houve ali a abertura democrática, quem é um pouquinho mais antiguinho aí que nem eu vai lembrar, né? Foi o primeiro presidente da República que sofreu um impeachment. Eu não vou falar nome aqui, né? Mas eu me lembro que esse cara foi eleito, grande parte das pessoas votaram no cara, principalmente a mulherada, viu? Porque o cara era boa pinta. A Roselane já se ligou quem era. Esse cara hoje ele voltou para a política, né? Ele é um senador aí, né? Então, o cara tinha boa pinta, né? Eu me lembro que ele foi impeachmentado por causa de um carro lá, se não me engano, era uma Elba, né? Mas você veja bem. Então, é hora da igreja não estar mais equivocada nas suas decisões, nos seus posicionamentos, amados. Porque governar é uma arte. E se você apoiar qualquer um, aí você vai ter qualquer governo. E qualquer governo tomando qualquer decisão, pode acontecer qualquer coisa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade. Então, quando nós começamos a considerar esse assunto da política, né, até aqui eu trouxe uma visão panorâmica do assunto para vocês. Se eu fosse dar um outro nome a essa ministração, outro título, o título seria assim, a visão panorâmica da política, né? Então, quando nós começamos a considerar esse assunto da política, com essa visão panorâmica, irmãos, nós vamos perceber o quê? Que a título de Brasil, boa parte dos problemas de ingerência administrativa, né, de má administração, de incoerência governamental, né, tudo isso tem a ver com o quê? Com o despreparo acadêmico de boa parte da classe política brasileira, exceto algumas raras exceções, né? Então, uma outra dica que eu quero te dar nesta noite. Procure observar a formação intelectual, a formação acadêmica, a formação de estudo, né, que as pessoas que estão concorrendo a cargos públicos têm. Porque senão o que acontece? Você coloca lá um cara que de repente não tem nem a 5ª série, tá? A possibilidade nessa era pós-moderna aí que nós vivemos desse cara fazer um monte de bobagem e ser muito mal assessorado, ela é gigantesca, ela é enorme. Então, a maior parte dos problemas de má administração do governo, dos recursos do governo, também tem a ver com o despreparo acadêmico, né? Não vou citar nomes aqui, mas nós tivemos uma presidente aí, vocês lembram dessa? Em Sacavento, umas coisas meio esquisitas, né? Então, irmãos, temos que cuidar com isso. Então, antes de dar prosseguimento ao assunto aqui, que é a nossa proposta da ministração dessa noite, eu quero também defender, já indo para o fim dessa ministração hoje, tá? Depois nós vamos continuar esse assunto, eu quero defender a ideia da formação acadêmica como sendo um pré-requisito obrigatório para quem deseja ocupar um cargo público. Eu acredito assim, no mínimo, uma formação universitária esse cara tem que ter. No mínimo, né? Como é que alguém vai ocupar um cargo público na nossa prefeitura, na nossa Câmara de Vereadores, né, na nossa Câmara Estadual aqui, ou federal, no Senado, até na presidência? Como é que alguém vai ocupar um cargo público, desde os mais básicos até os mais altos escalões da administração do nosso país, se ele não tem formação acadêmica em nada? Vamos fazer um raciocínio simples aqui, irmãos, né? Para ser médico, tem que ter formação em medicina. Sim ou não? Sim, né? Para ser teólogo, meu caso,
tem que ter formação em teologia. Beleza. Para ser biólogo, tem que ter formação em biologia. Para ser professor, Solange, tem que ter formação em pedagogia. E o advogado, Marlene, para ser advogado, tem que ter formação em direito. Para ser empresário, tem que ter formação em administração. E por aí afora, né? Mas para ser político, tem que ter formação ou não? E se tem que ter formação, como eu estou defendendo aqui, e colocando essa ideia no coração, na mente de vocês, se tem que ter formação, tem que ter formação em quê? Né? Eu acredito, irmãos, mas aí é a minha opinião, né? Que um político bem preparado, ele tem que ter, no mínimo, noções de filosofia, e ele tem que, no mínimo, ser graduado em ciências políticas e em gestão pública. Aí tem muita gente que vai até argumentar, né? Ah, mas político não é uma profissão, é uma função. Só que, para pensar um pouco. Isso não é desculpa, porque não há justificativas para alguém exercer uma função desqualificado, principalmente se ele vai lidar, seja com o que for, com uma cidade. Não há justificativa para desqualificados quererem exercer qualquer tipo de função. E, além disso, nós sabemos que, no que diz respeito à classe política aqui no nosso país, essa distinção aqui, né, entre profissão e função, ela é meramente teórica. Né? Por quê? Porque, na prática mesmo, o que a gente vê no dia a dia, Solange? Né? A gente vê uma profissionalização da política. Você já ouviu falar político de carreira? Né? O que é isso? É uma profissionalização da política. Então, por que o cara não tem que ter formação em nada? Então, a fim de deixar bem claro, irmãos, o que nós estamos defendendo neste ponto aqui da administração é o seguinte: não basta apenas alguém ter capital político. E não basta, no caso da igreja, apenas alguém ter a vocação. Tem que ter o capital acadêmico. Nós sabemos que a prática da política, ela vai envolver muitos outros aspectos, mas apesar disso, o que eu quero sugerir hoje, para vocês ficarem pensando, é isso, que o capital acadêmico do candidato seja levado em consideração na hora das nossas escolhas. Inclusive os candidatos, né? Também por hora eu não posso citar nome nem nada, mas pessoas que posteriormente nós vamos propor aos irmãos, são pessoas que cumprem também esse requisito aqui, que tem capital acadêmico. Então, é muito importante, amados, a formação acadêmica na vida de quem é chamado pelo Senhor para atuar nessa área política. Né? Quantas vezes a gente vê muito crente fiel, sincero, bem intencionado, né? Mas despreparado academicamente. Esse cara vai entrar lá e vai acabar confundindo as bolas, confundindo as esferas. E a maior prova disso é quando você observa, né, a linguagem de alguns. Né? Você percebe que quando o cara começa a confundir as bolas, né, começa a dar um curto-circuito nas ideias dele, por não ter a formação para entrar em determinada área, você começa a observar já de cara que a linguagem é uma das primeiras coisas que vai mudar. Amém, amados?